Fala galera, tudo bem? É, eu trouxe essa correção dessa questão aqui, que foi uma aluna que pediu, porque sentiu dificuldade. Isso talvez também possa ser alguma dificuldade de alguém. E também serve como conhecimento e aí até revisão para essa prova de mobilidade acadêmica. Então vamos lá. Essa questão, inclusive, ela tá no meu curso. Essa questão eu tirei de uma prova de concurso público para professor de Química de uma universidade federal, que é muito parecido com o que a prova de mobilidade acadêmica gosta de cobrar. Ok? Sabendo disso, então, entendendo de onde vem, se tu quiser saber mais sobre questões assim, onde encontrar, lá também no meu curso eu coloco questões inéditas, só entre em contato comigo, que lá a gente conversa melhor e eu te digo como é que tu pode fazer parte desse curso, beleza? Então vamos lá, olha só. Ele começa falando o seguinte: o principal componente do ar atmosférico, o gás nitrogênio, tá aqui é o gás que ele falou, pode ser isolado através do processo de liquefação. Ok. Em um laboratório escolar de uma cidade brasileira, esse procedimento foi realizado e 20 litros desse gás, opa, ele já deu aqui um valorzinho que é importante, ok? Isso aqui que ele formou para a gente foi o volume do gás. Eu vou chamar aqui de V1, que é o primeiro volume que ele deu aqui na questão. 20 litros, beleza? Ok. 20 litros desse gás foi armazenado dentro de um balão de borracha elástica, ou seja, esse balão ele poderia, né, expandir ou comprimir, exercendo uma pressão, opa, já deu mais uma informação aqui pra gente, de 2 atm a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então até agora ele já deu pra gente volume, uma pressão que eu vou chamar de P1, que foi a primeira pressão que ele deu aqui na questão pra gente, de 2 atm, e também deu uma temperatura que eu vou chamar de T1, ok? De 30 graus Celsius. Beleza. Depois de certo tempo, esse balão sofreu alterações. Aí ele fala o seguinte, ó: qual foi a variação do volume? Ok? Então o que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual foi a variação do volume. Tu sabe que variação, em qualquer âmbito que seja, sempre vai ser final menos inicial. Então aqui a gente vai colocar volume final menos o volume inicial. Ok? Beleza. É isso que ele está querendo calcular, essa variação bem aqui. Qual é a variação do seu volume? Sendo que a pressão dobrou, olha aqui, a pressão dobrou. Lembra que a pressão, vou até colocar aqui do lado, a pressão era de 2 atm. Agora a pressão 2 vai ser de 4 atm. Beleza? E a temperatura foi reduzida pela metade. A temperatura foi reduzida pela metade. Então o que aconteceu com a temperatura? A temperatura era de 30 graus Celsius, então a temperatura agora vai ser de 15 graus Celsius. Ok? Para isso, para a gente poder encontrar qual é a variação do volume, a gente tem que saber o volume final, já que ele deu o volume inicial aqui para a gente. Olha, o volume inicial é 20 litros, beleza? Então, a partir daí, eu preciso saber qual o volume final, que eu vou chamar ele aqui de V2. Qual é esse volume final? Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a equação que nós temos que utilizar para calcular esse volume final. Agora, tem que ficar atento ao seguinte. Para esse cálculo aqui, ó, de pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Só que essa temperatura, como eu falei lá no curso de preparatório para a mobilidade acadêmica, essa temperatura especificamente ela tem que estar na escala absoluta, em Kelvin. Então, nós vamos ter que alterar aqui essa temperatura e essa outra temperatura, ok? Então, essa temperatura, a T1 aqui em Kelvin, ela vai ficar 303 Kelvin, ok? Como é que o senhor sabe que vai ficar 303 Kelvin? Tu vai pegar 273 e somar com a temperatura em graus Celsius e tu acha a temperatura em Kelvin, beleza? A mesma coisa nós vamos fazer aqui para T2. Tu vai pegar 273 e somar com 15. E nós vamos ter o resultado aqui de 288 Kelvin, ok? Vou deixar aqui registrado para vocês que é essa temperatura que a gente vai usar, ok? Essa é a temperatura que a gente vai usar. Beleza? Agora sim, já que eu tenho os valores, vou substituir lá na fórmula. A pressão 1 é 2 atm, o volume 1 é 20 litros, tá? E a temperatura 1 é 303 Kelvin. Beleza? Igual, a pressão 2 é de 4 atm, o volume 2, que é o que eu vou descobrir para poder encontrar quanto vai variar, e a temperatura 2, que é de 288 Kelvin. Lembra que essa unidade sempre vai ser dado em Kelvin, tá, gente? Não esqueçam disso porque teve já gente que errou na prova
essa correção, ok? Eu vou jogar para cá agora isso aqui. Gente, é o seguinte, o 4 não está multiplicando? Vou jogar ele para cá dividindo. E o 288 que está dividindo, vou jogar para cá ele multiplicando. Só para organizar essa formulazinha aqui, beleza? Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu só subir mais um pouquinho aqui. Vai ficar 2 vezes 20 vezes 288, ok? Dividido para 303 vezes 4. Isso aqui é o nosso volume, não o volume, o volume final, ok? Fazendo aqui na calculadora rapidinho, 288 vezes 20 vezes 2, dividido para 303, dividido para 4, que vai dar o volume 2 igual a 9,5 aproximadamente, tá? 9,5 litros. Ok? Então, o que a gente já tem aqui? Ó? Lembra que nós vamos utilizar essa fórmula aqui para calcular a variação do volume. O que a gente já tem aqui? Para calcular a variação do volume, vou colocar bem aqui, ó, nós precisamos do volume final, tá aqui o volume final, 9,5 litros, menos o volume inicial, ok? O volume inicial, ele deu bem aqui na questão, ó, 20 litros, ok? Então, vou colocar bem aqui, 20 litros. Então, a variação do volume aqui vai ser, tira 9,5 de 20, que vai dar aqui 10,5 litros. Esse é o nosso resultado final, é o volume final dessa reação, desse processo. Alternativa correta, letra D. Mais questões como essa estão disponíveis lá no nosso curso de mobilidade acadêmica, tá? Se tu quiser saber mais, entre em contato. Muito obrigado, viu, gente, pela parceria, por vocês estarem aqui. Se te ajudou de alguma forma, deixa o like. Nós vamos ter uma revisão para essa prova de mobilidade acadêmica. Quer também saber mais sobre isso? Entre em contato comigo pelo meu Instagram, pelo WhatsApp, tá tudo lá. Instagram, @IagoMoquibel. Ok? Muito obrigado, galera. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e até a próxima correção. Tchau.